Boa noite, pessoal. Oficialmente agora, né? Vamos começar aqui esse nosso bate-papo de hoje. Antes, só queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se estão com algum ruído, se a gente pode seguir aqui. Se puderem mandar aqui no chat, por gentileza, está todo mundo conseguindo ver e ouvir bem? Beleza. Minha tela também, vocês estão conseguindo ver? Compartilhamento aqui da tela. Beleza, então, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem um bate-papo aqui bem interessante, tá? Com o Rodrigo e o Nicolas, que é o nosso CEO aqui do IEP. A gente vai falar sobre como cultivar líderes excepcionais. Então, o Rodrigo vai trazer para a gente aqui um pouquinho da experiência dele, né? Como que ele trouxe esse conhecimento para dentro do local de trabalho dele, como que ele aplicou isso daí, como que ele operacionalizou, né, esse estudo em liderança e conseguiu aí cativar e conquistar os líderes dentro do seu local de trabalho, tá bom? Então, já já eles vão aqui vir com um bate-papo bem interessante para a gente. Eu só queria chamar vocês para curtirem, seguirem a gente aqui nas redes sociais. Então, quem quiser tirar foto, quem quiser tirar print, quiser postar e marcar a gente, nossas redes sociais são @IEPEducacão, sem tio, sem cedilha, tudo junto, tá? Então, a gente tem aí YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Fiquem à vontade em nos seguir, postar, nos marcar, que a gente gosta bastante aí de compartilhar o que vocês postam sobre a gente nas redes, tá bom? Então, só uma breve introdução aqui de o que é o IEP, né? Quem é o IEP? Quem é essa empresa aqui por trás dessa nossa apresentação de hoje? Então, o IEP é uma empresa de educação corporativa, tá? Nós trabalhamos hoje aí com 3 pilares, nós ajudamos empresas, áreas, equipes, times a alavancarem aí algumas áreas, né? Algumas áreas de conhecimento, e hoje a gente atua com liderança, estratégia e gestão ágil, tá? Liderança, a gente tem aí alguns treinamentos personalizados, trilha de capacitação, formação de líderes. Na estratégia, a gente ajuda aí os gestores, né, a alta gestão, a alavancar suas estratégias e a desdobrarem, né, para nível tático, nível operacional também, né, cascatear sua estratégia para as empresas. E na gestão ágil, a gente ajuda a operacionalizar, né, tudo que aí foi feito de estratégia, de planejamento estratégico, a gente ajuda a operacionalizar de uma maneira mais ágil e mais efetiva dentro dos locais onde a gente atua, tá bom? Então, um pouquinho aqui da história do IEP e um pouquinho dos nossos números aqui, né? Quais são os nossos impactos hoje? Hoje a gente atua em mais de 15 estados dentro aqui do Brasil, e desses mais de 15 estados, a gente tem mais de 150 empresas impactadas, com mais de 22 mil pessoas formadas e contando, né? Cada dia mais a gente vai aí somando essas pessoas formadas e capacitadas aí pelo nosso time do IEP. E nós trouxemos aqui algumas das empresas que confiam, né, no nosso trabalho. Então, vejam que interessante, a gente consegue atuar em vários nichos, né, várias áreas de atuação. A gente atua aí com saúde, tecnologia, logística, beleza, metalurgia, enfim. Então, a gente tem várias áreas aí, finanças. A gente consegue personalizar bastante o nosso atendimento dentro dos locais para onde a gente vai, bom? Então, a gente tem aqui algumas empresas interessantes. Eu queria saber de vocês, momento de interação aqui bem rapidinho. Gostaria que vocês colocassem aqui no chat, por gentileza, momento de troca também aí, né? O nome de vocês e a empresa de onde vocês falam, né? Onde vocês atuam. Quem sabe vocês consigam fazer um networking aí com pessoas que atuam no mesmo nicho que vocês. Então, fiquem à vontade, mandem aqui para a gente no chat. A gente gosta de conhecer também as pessoas que estão compartilhando aqui desse momento com a gente. Robson está Herculano Mineração, legal. Obrigada, Robson. Quem mais? Maria Eduarda da Camp. Opa! Camp é parceira nossa aí também. A gente gosta bastante do pessoal lá. Obrigada, Maria Eduarda. Quem mais? Humberto da Viva, a Viva também, né? Parceiro nosso aqui. Wesley da Dinamo Academia. Opa, Wesley tá falando aí de onde Rodrigo vai falar um pouquinho, contar um case daqui a pouco. Obrigada. Quem mais, pessoal? De onde vocês estão falando aí? Então vamos seguindo aqui. Bora lá.
Pessoal, quem quiser ir mandando perguntas, dúvidas aqui no chat, tá bom? A gente vai ficar de olho. Já já vou passar a palavra aqui para os nossos palestrantes de hoje, mas quem quiser ir mandando dúvida, pergunta, comentário, qualquer coisa aqui no chat, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai ficar de olho aqui, nossa equipe está aqui no backstage, vai ficar de olho, tá? E aí a gente vai respondendo essas dúvidas ao longo do bate-papo também. Tá? E no final, caso a gente não consiga responder todas as perguntas, né, que forem surgindo aqui, a gente se compromete a enviar para vocês também por e-mail essas perguntas aí e as respostas, tá bom? Com os nossos palestrantes. Bom, e quem somos nós, né? Pessoas envolvidas aqui por trás do IEP, por trás da Dynamo. Prazer, meu nome é Andressa, eu faço parte aqui do time de consultoria do IEP. Aí, junto comigo, eu tenho aqui Diego, Nicolas e Rodrigo. Vou pedir para eles se apresentarem aqui também brevemente, para a gente poder dar prosseguimento no nosso tema de hoje. Fica à vontade, Diego. E aí, pessoal, boa noite para quem está aí com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Como a Andressa comentou que eu sou o Diego Carvalho, atualmente eu estou no time de consultoria, atuando como head de produto aqui. Então também faço parte das consultorias e ajudo todo o time no nosso desenvolvimento. Show, daqui a pouquinho vou estar aí com vocês trazendo um conteúdo, mas vou deixar o resto do pessoal se apresentar aqui. Obrigada, Diego. Nicolas? Show de bola. Gente, prazer estar falando com vocês. Meu nome é Nicolas, eu sou o CEO do IEP aqui. Faço parte também do time nosso de consultoria, muitas das vezes aí com o cliente. E já já a gente vai bater o papo com o Rodrigo, que vai ser riquíssimo. Então, aguardem que vai ser bem legal. Obrigada, Nicolas. Rodrigo? Bom, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado mesmo, assim, por ter sido lembrado. Então, pô, é muito legal. Estou muito feliz. Eu sou o Rodrigo, sou o fundador da Dynamo, sou um dos líderes lá hoje da empresa. E, como o Nicolas falou, daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouquinho mais aí a nossa experiência nessa área. Boa, obrigada, pessoal. Bom, e aí, para a gente começar a aquecer aqui os motores, pessoal, eu vou convidar o Diego, que vai trazer aqui uma pesquisa rapidinha com vocês aqui sobre a vontade de vocês de ouvir sobre algum tema. Ele vai trazer uma pílula de conhecimento, tá? Antes da gente entrar no bate-papo mesmo aí com os nossos palestrantes de hoje. Então, Diego, fica à vontade, passo a palavra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar aqui no chat, tá bom? Excelente, muito obrigado, Andressa. Pessoal, conseguem me ouvir bem? Alguém só dá o retorno aí, por favor, se está conseguindo me ouvir bem. Aqui no IEP, a gente acredita muito na ideia de conteúdos personalizados. Então, para isso, ao invés de a gente trazer um tema da nossa cabeça, a gente selecionou aqui 3 principais temas que a gente tem percebido. E eu vou perguntar para vocês aí qual tema que o pessoal daqui quer ouvir. A gente preparou uma pílula para vocês conhecerem um pouquinho mais do tema. A pílula, para quem não conhece, é um modelo de conteúdo simples, pequeno, como o nome fala, pílula, que a gente vai discorrer a respeito de algum assunto. Tem coisa ali de 7 minutos, 9 minutos. Eu queria entender o que vocês querem saber mais aqui da nossa experiência como IEP. E baseado no que vocês forem falar, eu vou trazer o assunto, hein? Vamos lá. Então respondam aí. Eu lancei uma pesquisa aqui vai aparecer na tela de vocês. E assim que vocês terminarem de responder, eu já compartilho aqui. Vou deixar só mais alguns segundos. Quanto mais gente responder, melhor, para ficar mais democrático aqui. A votação tá acirrada. Parte da galera já respondeu. Tem alguém ainda que ainda vai responder ou pode encerrar aqui? Tem gente respondendo. Tomara que não dê empate, hein? Tem 2 temas aqui que estão fora. Eu vou esperar mais 5 segundos para encerrar. Beleza, encerrando aqui. Vamos. Vocês conseguem ver o resultado? Apareceu aí para vocês? Então, a escolha da galera aqui é como que a gente cria uma cultura de desenvolvimento de liderança dentro da nossa equipe. Tem total a ver aqui com o nosso assunto, né? Vamos lá, então. O que a gente preparou para vocês? Tenho aqui algumas notinhas que eu fiz. Mas vamos lá, pessoal. Esse tema é um tema realmente muito perguntado, interessante. E a gente aqui do IEP tem visto muito a respeito do pessoal querendo saber sobre isso. O que acontece? A primeira coisa que eu gosto de falar a respeito desse tema aqui dentro dessa experiência que a gente tem na área de produto, quando a gente fala de desenvolvimento de cultura de liderança,
é que quando você quer desenvolver uma cultura, qualquer ela que seja, primeiro você tem que entender como que você desenvolve cultura. Então, uma liderança que quer desenvolver uma cultura de liderança, se você quer desenvolver dentro do seu negócio ou da sua área, você tem que entender um pouco sobre cultura. Pode ficar tranquilo que a gente vai mandar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, você pode tomar nota aí, mas os nomes e as referências a gente vai mandar. Quando a gente fala de cultura, aqui no IEP a gente tem um desenvolvimento de cultura, cultura organizacional e cultura de liderança, a gente se baseia um teórico que é conhecido como pai da cultura organizacional, que é o Edgar Schein. E ele fala que a cultura de toda equipe, de toda empresa, ela tem 3 níveis. A base de toda cultura está nas crenças que aquele grupo acredita. Então, ali, seu propósito, suas crenças, aquilo que você acredita de acordo com o que você interage com o mundo. A segunda coisa está nos seus valores e as normas e como que a gente divulga, valoriza, cultiva, quais são os acordos que aquele grupo tem. Isso daí está na forma como a gente verbaliza as nossas crenças. E o terceiro nível é o nível mais tangível, é o nível mais palpável, aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue tocar, aquilo que a gente consegue perceber na cultura. Esse nível é o nível dos artefatos. Então, dando um exemplo prático aqui, a cultura do brasileiro é muito marcada pela hospitalidade, pelas boas relações e tal. A gente consegue ver isso quando a gente cria as pessoas, a gente sempre vai criar os nossos filhos, as nossas crianças, falando sobre como tratar bem, ser caloroso, ser amigável, e a gente consegue perceber isso nos artefatos de abraço, de comemorações. Dentro da cultura de formação de liderança de uma empresa, a gente também tem esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: se você quer desenvolver uma cultura de liderança aí na sua equipe ou na sua empresa, você tem que entender quais são as suas crenças sobre liderança. O que é considerado liderança e o que é considerado o papel da liderança. Por que isso é importante? Algumas empresas, alguns negócios, algumas equipes não têm um desenvolvimento de liderança, as pessoas não se veem no papel de se desenvolver ou desenvolver outras pessoas, porque na crença delas não é papel da liderança fazer isso. Entende liderança como um outro lugar, vindo talvez de um lugar de tal entrega de resultado ou um gerenciamento estrito da operação e para por ali. Então você tem que desenvolver qual que é a cultura no nível de mentalidade das pessoas com que elas acreditam nesse desenvolvimento. A segunda coisa, que é o segundo nível da nossa cultura de formação de liderança, é o que a gente valoriza, quais são as nossas normas, o que a gente prega quando a gente vai falar de liderança. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte: quanto que a gente dissemina a importância da liderança como um papel de desenvolvimento pessoal e um papel de desenvolvimento de novas lideranças? O quanto isso é falado no dia a dia, o quanto esse discurso ele é claro. Pensa aí nos valores da sua empresa. Pensando neles, o quanto que tem aqui dos nossos valores, tem lá na nossa cultura, né, nossa missão, a responsabilidade e valores que estão conectados com formação e de desenvolvimento de liderança. Como que a gente passa isso daí para as próximas pessoas e a gente forma uma equipe? Então, quando a gente vai falar de valores e rituais, e todo esse tipo de coisa que a gente vai verbalizar essa cultura, a gente tem que deixar claro a importância do papel dessa liderança e mostrar para as pessoas como que ser líder é desenvolver outras pessoas e também criar essa questão de nunca ficar na zona de conforto, sempre procurar o desenvolvimento. E aí você começa a formalizar essa cultura. Uma curiosidade que eu não sei se vocês têm acompanhado, tem existido aí, surgindo vários assuntos nas redes corporativas a respeito da geração Z, essa nova geração de trabalho, e as dificuldades, né? E já foi lançada uma pesquisa que mostra que a geração Z ela tem uma falta de vontade de assumir cargos de liderança. Um dos motivos que foi desenvolvido por isso é que o que foi vendido de qual que é o papel de uma liderança é burnout, sobrecarga, dificuldade, estresse, ansiedade. E é uma geração que olhou para isso e não quis, não está querendo assumir esse papel. Então, como que a gente valoriza a liderança? É como algo estressante e que vai te dar estafa ou como uma liderança que vai promover resultado, crescimento pessoal, desenvolvimento, transformação, criação de time? Então, está no nosso segundo nível de cultura. E o terceiro nível da cultura é os rituais. É aquilo que a gente torna tangível e palpável. Então, a gente conhece muito por, tipo, a logo, as cores, camisa que faz, né? As questões de fazer uma pulseira, fundo de tela, mas também tem outras formas da gente transformar a nossa cultura numa cultura de formação de liderança. E aí, o questionamento que eu trago para vocês pensarem hoje é o seguinte: quais são os programas de desenvolvimento de liderança? Quais são as políticas de desenvolvimento de liderança que a gente tem? É comum, quando uma pessoa é promovida à liderança, ela ter um plano de desenvolvimento claro?
é normal com que a gente tenha um incentivo à formação de liderança na nossa empresa. Por exemplo, anualmente, todos os nossos líderes passam por um processo de reciclagem. Existe, talvez, um artefato claro de valorização dessas lideranças, premiação das lideranças, demonstração desses resultados? Então, aqui nos rituais, a gente consegue criar maneiras e artefatos que mostrem que a nossa cultura valoriza, de fato, a formação de novos líderes. Então, você pensa na sua cultura e veja como que você consegue criar esses líderes. E essa estruturação, ela é importante porque a partir do momento que a gente desenvolve esse pensamento coletivo, essa cultura compartilhada, a gente cria hábito nas pessoas. Hábito de se desenvolver, hábito de buscar capacitação, hábito de dar feedbacks, hábito de desenvolver novas lideranças para a empresa crescer. E o hábito, ele é a manifestação involuntária da cultura, a gente pode dizer assim. Então, uma cultura forte são pessoas que já têm hábitos consolidados. Por exemplo, a gente tem hábito de escovar dente. É um hábito nosso de uma cultura de higiene. Na sua empresa, as pessoas vão ter hábito de fazer práticas de capacitação, práticas de desenvolvimento e formação. E sempre tem aquela questão, né, que perguntam muito assim para a gente. Hábito gera consciência? O que é mais importante para formar cultura? Você tem o hábito ou a consciência? Essa é uma discussão complicada, mas o que a gente acredita muito é importante que criem-se hábitos para que as pessoas possam internalizar esses hábitos e a cultura vai sendo formada. Tem muita coisa que talvez a gente nem sabe exatamente o porquê, mas a gente vai fazendo, e quando vê já é cultural e a gente está ensinando os outros a fazer. Então, seu papel como desenvolvedor e a primeira pessoa que teve esse estalo e vai tentar fazer esse empurrãozinho, tirar o seu time da inércia para formar esse time de desenvolvimento, é ter essa centelha de criação de novos hábitos. Para isso, a gente recomenda muito que seja necessário um momento de parar, pensar como que eu vou desenvolver, incentivar o meu time a sair dessa zona de conforto, sair dessa inércia. E uma das maneiras que a gente tem visto é realmente a capacitação das equipes. É dar os insumos. Se você quer criar um hábito de feedback, tem muita gente que nem sabe dar o feedback. Então, você tem que ensinar, você tem que incentivar e depois você tem que cobrar isso. Então, capacite o seu time, incentive dentro daquela competência que você quer, dentro daquele novo hábito, dentro dessa nova prática, e depois você cobra também. Então, tem dado feedback? Como tem sido? Me fala como tem sido o seu desenvolvimento. E a partir disso se torna um movimento retroalimentativo. Por isso a gente entende que o processo de formação de liderança, ele é muito importante para você estar essa primeira centelha no seu desenvolvimento de uma cultura de formação de liderança, em que as pessoas começam a entender melhor. Então, pessoal, só para fechar para vocês aqui esse momento breve, são 3 passos que a gente acredita. Como que eu formo a minha cultura? Eu alinho o que é liderança nas minhas crenças, eu mostro, eu tangibilizo, eu formalizo isso através dos meus valores, através dos meus rituais, e eu foco nesses rituais em criar hábito no meu time de entender que a formação de liderança está ligada a desenvolvimento pessoal, crescimento, a formação de novas pessoas, a criação de uma empresa mais robusta e de uma área mais desenvolvida. Então, quando forem pensar na cultura de vocês, pensem nesses aspectos e contem com a app que vocês precisarem. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum ponto que gostaria de trazer aí antes? Ou a gente já parte para o papo e no final a gente responde todas as dúvidas? Acho que a gente pode seguir assim. Acredito que sim, Fechado? Diego. Obrigada, viu? No papo aí. Foi breve, mas foi de grande valia, viu, Diego? Muito obrigada aí por essa pílula aí de conhecimento. E aí agora eu vou chamar as estrelas, né, do nosso bate-papo de hoje, Nicolas e Rodrigo. Vou passar a palavra para vocês também. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida, é só chamar a gente aqui também. Bom demais, né, pessoal? Diegão, muito bom. Andressa, obrigado. Gente, estou super empolgado para ter esse bate-papo aqui com vocês, porque a Dynamo, e aí tem o Rodrigo, obviamente todas as outras lideranças da empresa, foi um caso bem marcante para a gente, assim, que a gente acaba que lida com muitas organizações, empresas diferentes, e é muito interessante quando você vê que uma empresa é genuína, né? Você tem aquela cultura genuína de foco em pessoas, né? As pessoas acreditam nisso. Então, a gente já estava doido para bater esse bate-papo com o Rodrigo e entender um pouquinho de onde surgiu isso, como que é essa história, porque de fato a gente percebe uma cultura muito humanizada. Isso é muito, muito rico. Aí eu queria chamar o Rodrigo para ele contar um pouquinho, né? Rodrigo, de onde surgiu essa cultura humanizada assim? O que você vê que é o start assim? Poxa, por que a gente conseguiu colocar uma cultura humanizada aqui? De onde surgiu essa história? Bom, boa noite mais uma vez aí, pessoal.
Na verdade, Nicolas, o que que acontece? Eu tenho uma veia empreendedora desde moleque, né? Eu venho de família empreendedora, então eu tenho empreendedorismo na veia já desde criança. E aí, eu sou fisioterapeuta, né, de formação. Eu tive uma experiência, eu conto sempre que meu consultório foi um grande laboratório para mim de troca de ideia com muitos empresários, porque eu atendia muita gente bacana, muita gente que tinha negócio, empreendedores, né, que sucesso. E eu aproveitava o movimento o momento da sessão para poder trocar ideia com eles e aprender um pouquinho mais sobre aquela rotina, aquela vida, enfim, como é que eles chegaram lá. Mas uma coisa que me incomodava muito, e não só com as pessoas que eu tive contato, mas eu sou muito observador e procuro sempre estar entendendo, né, e modelando as pessoas, eu via que muitas pessoas de sucesso eram um sucesso da empresa, era um sucesso financeiro, mas não necessariamente era um sucesso feliz, sabe? Eu via muitos empresários e muitos empreendedores numa armadilha do negócio. Sabe aquela coisa de você entrar na sua empresa e ter que baixar a cabeça porque ninguém gosta de você? Então eu falei, cara, eu não quero ser esse empreendedor, eu não quero ser um cara né, um cara escroto, que vai chegar lá, que vai entregar resultado, que a gente vai ter, né, um resultado financeiro bacana, mas que eu vou ter que, pô, entrar na minha empresa e baixar a cabeça ou virar a cara pro lado. Eu não quero isso. Eu quero ter uma empresa legal, eu quero ter uma empresa bacana, uma empresa que realmente as pessoas curtam e o mais importante, eu queria desde o início ter uma empresa que fosse boa para todo mundo. Essa empresa tem que ser boa para todo mundo. Naquela época, quando eu comecei a idealizar a Dynamo, eu não tinha ideia que isso tinha um nome, né? Que é hoje a gente conhece como capitalismo consciente, que é o capitalismo, né? São as empresas que preconizam o ganha-ganha, que preconizam a humanização. A empresa tem que ser boa para todo mundo. Então, num determinado momento, eu olhei e falei, caraca, eu tenho um livro, até deixei ele aqui do lado, né? Para quem quiser, fica a dica aí, Capitalismo Consciente. E tem um outro também muito legal chamado Empresas Humanizadas, do mesmo autor. E eu falei, o dia que eu comprei e comecei a ler esse livro, eu falei, cara, é isso. Eu quero ter uma empresa legal, que seja bacana, que as pessoas sejam felizes aqui, que seja lucrativa, mas que seja boa para todo mundo. E que eu possa andar de cabeça erguida aqui, que eu possa realmente ser quem eu sou, ser autêntico, ser genuíno. Enfim, eu trouxe isso para a empresa. Então, é um pouco da história ao acaso, mas que veio sendo pensada e construída ao longo desses anos. Rodrigo, massa demais, legal demais escutar isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, a Dynamo tem essa cultura ganha-ganha que é fantástico, é genuíno, igual eu falei, e hoje vocês visam muito, né, até no próprio manual de liderança, pessoas e resultado. Como que você enxerga esse equilíbrio entre, poxa, sim, pessoas, mas também gerar resultado? Como que você enxerga isso na prática? Eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Ou vai muito para um lado, ou vai muito para o outro. E, obviamente, ambos são relevantes, né? Bom, a gente, durante os primeiros anos da Dynamo, a gente sofreu muito, e eu particularmente como líder lá, sofri muito, porque a gente era muito humanizado e pouco focado em resultado. E eu tinha lá no início uma preocupação enorme de quebrar o clima do ambiente. Eu tinha sempre essa coisa, eu preciso manter esse clima, eu preciso manter, né, a galera feliz aqui. Só que muitas vezes, quando você quer manter um clima, você quer manter o time feliz, você passa a mão na cabeça, às vezes em momentos que você não deveria passar a mão, você abre mão do resultado que você não deveria abrir. E isso, na verdade, é um aprendizado, né, Nicolas? A gente vai tomando as pancadas e vai aprendendo ao longo do tempo o Sim. que é certo, o que é errado, a forma, enfim, a melhor forma de fazer. E eu durante muito tempo, tive esse cuidado de construir algo muito legal, abrindo mão um pouco do resultado. Mais ou menos em 2018, 2017, 2018, a chave começou a virar um pouco. A gente começou a entender que a empresa não ia sobreviver, não ia ser longeva se a gente fosse uma empresa muito bacana, muito humanizada, mas sem resultado. A empresa tinha um resultado, tanto que ela foi crescendo com o seu próprio resultado, mas ele poderia ser mais expressivo e a gente precisava equilibrar isso. E aí a gente começou a entender um pouquinho mais, né, mudar um pouquinho o nosso mindset em relação a isso. Quando a gente estava ali em 2019, a gente tinha uma perspectiva muito boa para 2020, já com uma mentalidade um pouquinho diferente, mas aí veio a pandemia, né, acabou desestruturando todo o nosso negócio. E a gente, quando saiu da pandemia, essa chave que a gente tinha virado, eu acho que a gente acelerou ainda mais essa virada, porque aí realmente a gente entendeu que daria para ser uma empresa humanizada, uma empresa bacana, que gerasse resultado. E a gente começou a tentar aproximar um pouquinho mais esses dois níveis,
para que a gente fosse uma empresa realmente saudável financeiramente. Eu tinha uma coisa comigo que era muito assim, cara, faz o certo, faz a melhor coisa que tem que fazer, entrega o melhor serviço, busca a excelência, o dinheiro ele vai vir. Ele vem como consequência. E eu acredito muito nisso. Eu não sou um cara focado no dinheiro, eu não sou um cara que bota o dinheiro na frente e vou atrás, não. Eu boto o melhor que eu posso entregar, o melhor serviço que a gente pode entregar para o cliente, eu busco a melhor empresa para o meu colaborador poder trabalhar, enfim. E eu acho que o dinheiro vai vir como consequência, e realmente ele veio. A diferença hoje é que eu ponho a necessidade de caixa em primeiro lugar. Então, não é que eu penso no dinheiro em primeiro lugar. Eu penso que a empresa tem que ser saudável financeiramente em primeiro lugar, porque a gente sofreu na pandemia muito pela falta de caixa. Então, a gente aprendeu e a gente vem aprendendo a equilibrar isso. Eu acho que a gente recentemente fez um treinamento com vocês e foi fantástico. Foi um momento que a gente precisava de ajuda, porque aquilo também, né? A gente como líder, a gente vai se desenvolvendo até um certo momento. E eu acho que o grande barato da liderança é você saber o seu limite. Até onde vai sua competência, né? Até onde você é capaz de conduzir uma empresa ou um setor, enfim. E ao longo do tempo eu fui entendendo que eu precisava de ajuda. A gente contratou consultoria lá atrás, né, para a parte financeira. A gente teve uma experiência muito legal com vocês na parte de treinamento de liderança. Então ali a gente começou a virar ainda mais a chave nesse equilíbrio entre humanização e resultado. Enfim, eu acho que é um pouco disso. A gente hoje entende que a empresa pode ser sim humanizada, pode ser sim muito legal para todo mundo e gerar resultado financeiro, que é o que acontece hoje com a gente. Ô, Rodrigo, fantástico, cara. Muito legal, legal mesmo escutar isso. E para quem não sabe, gente, caso alguém não conheça a Dino, eles têm é como se fosse um slogan, né? Não sei se é a palavra certa. Aqui é diferente, né? Se eu não me É. engano. E isso eu achei muito legal. Eu queria que você contasse um pouco por que aqui é diferente, o que significa isso, né? A energia do local. Eu acho que isso é uma coisa legal de disseminar para as pessoas. Por que criou essa energia diferente e o que isso significa, sabe? É uma história muito legal porque a gente não criou isso como uma campanha, como um marketing, a gente não colocou isso no mercado e vendeu que aqui é diferente e saiu, né, fazendo as pessoas falarem isso. A gente ouviu isso demais dos nossos clientes. Então, a todo momento chegava um cliente no balcão e falava: cara, não sei, eu saí daqui, eu fui para outra academia, mas pô, aqui é diferente. Aí eu voltei. Ah, eu fui para não sei aonde, aqui é diferente. As pessoas estavam lá, aqui é diferente. A gente ouviu tanto isso, aqui é diferente, que a gente institucionalizou isso dentro do nosso marketing. Isso virou uma hashtag, né, uma tagzinha nossa lá de slogan, e a gente começou a difundir isso. E aí isso realmente tomou uma proporção muito grande. As pessoas chegam lá e falam: pô, realmente aqui é diferente. Aqui, esse aqui é diferente, ficou muito forte dentro da empresa e a gente continua ouvindo isso muito fortemente. Só que a gente não entendia o porquê que era diferente. A gente até tinha uma percepção, porque a gente perguntava para as pessoas: cara, mas por que você acha que é diferente? E a gente gosta muito de ouvir o nosso cliente, a gente gosta muito de conversar com os nossos clientes. E aí a gente fala: pô, mas por que aqui é diferente? Ah, não sei, aqui é familiar, aqui eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. A gente ouvia várias coisas. E aí chegou num determinado momento que a gente falou: pô, a gente precisa fazer um trabalho de marca um pouco mais forte, a gente precisa fazer um trabalho de brand, a gente precisa ir para o mercado, mostrar o que é a Dino para quem não conhece. E aí contratamos a Sagres, né, uma agência muito legal, o pessoal lá, Tarcísio, Fera, os caras são 10. E eles fizeram eles foram para dentro das unidades, eles foram para dentro da nossa empresa, e eles conversaram com o cliente, colaborador, ex-colaborador, para entender o porquê que é diferente. E no final das contas, eles chegaram à conclusão que a energia do lugar é que faz a diferença. E energia é uma coisa intangível, né? Você não pega, não está ali, né? Não é a frase na parede que é legal. A energia, cara, é aquilo que você sente quando você entra num lugar. E quando as pessoas entram lá e falam que aqui é diferente, e a gente traduz isso numa energia diferente, eu acredito muito nessa coisa do bem que faz o bem, da gentileza, do acolhimento, de você tratar a pessoa pelo nome. É isso que faz o ambiente ser diferente. Não é o equipamento que a gente tem, não é a estrutura física que a gente monta, não é o vestiário massa que a gente tem. Não, são as pessoas que constroem aquela energia daquele lugar. E aí agora a gente vai entrar com uma campanha, né, já dando um spoilerzinho aí, que é: a energia faz a diferença. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar esse slogan e contar para o mercado o porquê que é legal lá, né? Ô, Rodrigo, massa demais. Até comentei aqui no chat aqui, é de fato a cultura transbordando ali nas pessoas e sendo percebida pelo cliente, né? E você percebe que a cultura e o brand eles caminham juntos. Porque você pega muitas empresas, né, que ela vende uma coisa, mas quando você vai conversar com as pessoas lá dentro,
é incrivelmente diferente. E quando você vê que é genuíno e os dois caminham iguais, faz toda a diferença. Ó, massa demais, Rodrigo. O Robson fez uma boa pergunta aqui, e, inclusive, tá, gente, quem quiser fazer pergunta pode mandar, que a gente vai bater um papo aqui, que é o seguinte, olha a pergunta legal. Como incentivar seus liderados a formar novos líderes? Na verdade, eu acho que o Robson queria falar seus líderes a formar novos líderes. Não, não, Robson, só para ver se eu captei Eu certo. acredito que seja isso. Pois quem não forma novos líderes nunca será promovido. Só me corrige aqui, Robson, se estiver escutando a gente aqui, por gentileza. Mas como incentivar essa formação de novos líderes? E como que você vê isso, assim, Rodrigo? Depois eu especifico. Boa. Então, eu acho assim, a primeira coisa é você se perguntar assim, para que eu preciso formar novos líderes? Qual é o tamanho da minha empresa? Porque se eu sou uma empresa, enquanto a gente era uma empresa menor, não adiantava eu querer formar líderes, porque eu não tinha cargo para eles, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é, existe um processo de crescimento, existe um planejamento para que a empresa cresça, e nesse processo de crescimento, eu vou precisar de pessoas para liderar determinados setores. Então, se você primeiro entende que a sua empresa está no momento de crescimento, você tem um planejamento para crescimento, você já tem que se antecipar nessa formação de liderança. Se você está numa empresa onde você não tem para onde ir, ou você não tem perspectiva de crescimento, não adianta você formar novos líderes, porque você não vai ter onde colocar. Então, a gente passou muito por isso na Dynamo, que foi nesse processo, principalmente pós-pandemia, onde a gente começou a acelerar muito o nosso crescimento, e a gente olhou para dentro e falou, cara, a gente precisa de pessoas em cargos chaves aqui, e a gente precisa desenvolver essas pessoas. A coisa foi acontecendo de uma forma meio turbulenta, meio, né, porque é aquela história, a gente não consegue, a gente é uma empresa, cara, que entende que a gente é muito amador ainda. Então a gente também entende que a nossa bagunça ela vai sendo organizada ao longo do processo. Não adianta a gente querer organizar para crescer, a gente deixa o crescimento acontecer, depois a gente gerencia o caos, né? Deixa o caos acontecer, depois se gerencia ele. Então a gente foi gerenciando esse caos, colocando pessoas em determinadas posições, entendendo que algumas se encaixaram, outras nem tanto, mas que não, aí vem aquela outra história de novo de você chegar no momento em que você fala assim, eu não sou mais capaz de ser um líder para tocar essa empresa ou para tocar esse determinado setor do jeito que deveria ser tocado, que é o momento que a gente chegou agora. A empresa cresceu muito, eu tenho várias lideranças, eu como líder estou falhando em alguns momentos de acompanhamento, de formação de novos líderes, e o que eu falei? Cara, preciso ir para o mercado, preciso trazer alguém para me ajudar. E aí a gente trouxe uma pessoa de mercado agora para ser nosso RH, para trabalhar essa parte de gestão de pessoas, para me ajudar nessa parte de desenvolvimento dos nossos líderes e na formação de novas lideranças. Então, acho que tudo depende do momento que você está de empresa e você saber, mais uma vez, né, qual é a sua competência, quais são as suas habilidades e competências, para saber se você vai conseguir tocar isso de uma forma legal, sozinho, ou você vai precisar de ajuda. Então, lá na Dynamo, a gente focou muito na capacitação dos nossos líderes. A gente tem lá uma escola de liderança. Uma vez por mês a gente se reúne, junta todos os líderes da empresa, e a gente palestra, leva pessoas para falarem lá, enfim. A gente tenta manter essa capacitação dos nossos líderes. A gente ainda não é uma empresa que tem uma boa formação de novos líderes. A gente talvez não, eu espero que a gente comece a fazer isso agora com a ajuda da Thalita, que chegou para compor o nosso time aí. Ô, Rodrigo, massa demais, cara. Que relato incrível. E quão é importante também, né, as lideranças entenderem onde estão, né? Às vezes o pessoal se ilude e acha que está tudo certo e reconhecer que tem alguns gaps e trabalhar eles, pegar ajuda, eu acho que é essencial. Thalita até comentou aí. Boa noite, Thalita, que bom que você está aqui. Tenho certeza que vai conseguir ajudar bastante. Mas uma coisa que eu acho legal também falar, né, Rodrigo? Um caso que muitas pessoas, às vezes, trabalham numa empresa grande, ali, é um gerente, sei lá, um coordenador, supervisor, e fala, poxa, eu não sei se eu vou conseguir promover alguém aqui, então eu vou preciso trabalhar a liderança. Mas não necessariamente, né? Porque quando você pega as habilidades de liderança, o que o líder precisa? Tem várias dessas habilidades que o membro de equipe, o liderado, precisa ter também. Né? Porque a pessoa não tem um cargo de liderança que ela não precisa, poxa, ter inteligência emocional, ela não precisa saber lidar com pessoas, ter empatia, né? E saber, enfim, trabalhar em equipe, são pontos importantes para o líder, mas com qualquer pessoa, né? Eu acho que, de qualquer forma, a gente fala muito da liderança em si,
Mas, de fato, a empresa não pode só capacitar seus líderes, né? Ela precisa estar capacitando todo mundo. A organização está crescendo, né? As pessoas estão crescendo. Como o Diego trouxe, a cultura está evoluindo. Então, é importante a gente ter essa visão no sentido, poxa, eu não consigo promover ninguém agora. Mas beleza, cara, eu acho que precisa, vamos trabalhar esses pontos. Vamos chamar pessoas chaves, vamos desenvolver isso. O que você acha? Faz sentido? Não, faz total sentido. Uma coisa que eu passei na Dynamo e tive que dar uma freada no meu discurso, assim, essa coisa de você querer que todo mundo cresça, que todo mundo se beneficie, isso gera uma perspectiva também nas pessoas muito grande, né, de que amanhã elas podem realmente evoluir em cargos ou virar seu sócio. A gente tem história lá de sócios que vieram de dentro da empresa. Então, assim, eu em muitos momentos, eu reforcei muito isso porque eu acreditava muito nisso e acredito que a gente tem capacidade de crescer e levar quem está dentro com a gente nesse crescimento. O problema é que nem sempre o crescimento vem na velocidade que você quer. E Claro. aí, essa angústia e essa ansiedade de quem está, né, na expectativa, ela aumenta e isso pode virar uma frustração. Então, eu hoje tenho muito cuidado, porque eu concordo com você em relação a desenvolver inteligência emocional né, em todo o time. Isso não é só uma característica para o líder, ainda mais a gente que lida com pessoas, a gente, né, a galera que está ali no front, atendendo os clientes. A inteligência emocional é fundamental para a gente e a gente trabalha isso internamente. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não gerar uma ansiedade que vire uma frustração. É essa a grande dificuldade, entendeu, Nicolas? Não, perfeito, excelente. Bom ponto. E inspirado nisso, Rodrigo, eu lembro eu até peguei aqui a frase enquanto o Rodrigo estava falando. Tem uma coisa que eu gostei muito, que está no material, né, de liderança da Dynamo, que excelência é fazer o básico bem feito de uma forma diferente e incrível. E eu queria explorar um pouquinho sua visão, porque eu acho essa frase muito interessante e ela estimulou uma cultura assim na Dynamo que eu achei bem bacana, no sentido de excelência. Ó, o Michel até comentou, né, a frase que o Rodrigo mais usa, que bom. Explica um pouquinho a essência, o que você acredita nela, assim, o que ela quer dizer na prática, Rodrigo? Porque eu acho que ela traz um ensinamento bem legal que é aplicável para todo mundo, assim. Essa é uma frase que não é minha, né? É de uma consultora chamada, acho que Soraya Juma, uma coisa assim, que eu li um dia. Eu achei incrível, porque eu falei, cara, a gente fala muito de excelência na Dynamo. A Dynamo é uma empresa pautada na excelência. A gente busca entregar o melhor que a gente pode para o nosso cliente. Nem sempre a gente consegue, obviamente, nem sempre a gente agrada todo mundo, mas o nosso farol está voltado para a excelência. A gente é chato com isso lá na empresa. E aí um dia eu li essa frase e falei, cara, a gente às vezes fica pensando coisas mirabolantes, fica, né, inventando um tanto de processo, um tanto de coisa que você olha e você fala, para que isso? Né? E aí a gente falou, vamos fazer o básico bem feito, porque o que a gente entendeu é que o mercado hoje não entrega nem o básico bem feito. Né? Então, a questão da gentileza, a questão do bom dia, a questão do acolhimento, a questão de tratar pelo nome, isso é básico de qualquer negócio. E a gente não olha, a gente olha para o mercado e isso não está sendo feito. Então, vamos fazer o básico bem feito, que a gente vai buscar a excelência através dessas atitudes básicas. E a gente começou a pensar a empresa dessa forma. E a gente começou a enraizar tanto esse pensamento que a gente montou um negócio baseado nessa frase. A nossa terceira unidade, que é a unidade que fica lá na Itamar Franco, ela é uma unidade menor quando comparada com a unidade Estrela Sul e do Quintas, em termos de área, de capacidade de atendimento também. Mas a gente falou, beleza, o que é o básico do sistema de academia? Musculação e aula coletiva. Vamos fazer isso muito bem feito? E a gente foi para o centro, a gente inseriu uma academia num lugar onde já tem uma puta concorrência ao redor, e que a gente olhou e falou, pô, tem uma possibilidade da gente se destacar a nível de entrega, de qualidade, de excelência, fazendo o básico bem feito. E é uma unidade que, com um ano, atingiu a nossa performance máxima, que era a nossa meta de 1.000 alunos, e ela hoje gira ali em torno de 1.010 alunos, que é o que a gente quer trabalhar, com um ano de operação. Então, assim, essa frase é muito forte para a gente. A gente entendeu que a gente tem que parar de inventar, de querer inventar a roda e fazer o que tem que ser feito de uma forma diferente e incrível, porque nem tudo precisa, nem sempre o básico precisa ser feito da forma básica, né? Você pode fazer um básico de uma forma um pouco diferente, com uma pitada de gentileza, com uma pitada de autenticidade, com uma pitada de honestidade, né, com coisas que hoje talvez falte aí no mercado. Cara, e falta bastante, né?
E muitas das vezes as pessoas pensam em líderes, né? A gente tem a mania de, não que seja errado, mas de mirar as pessoas lá em cima, né? A pessoa já olha o Steve Jobs, a pessoa já olha, pô, aí a mulher olha a Luísa Trajano, aí, pô, já pensa pessoas muito fora da realidade. Mas, na verdade, a liderança, né, Rodrigo, ela tá nas pequenas coisas, né? Eu gosto muito da cultura latina, porque ela fala assim, poxa, tá no bom dia, cara, tá no bom dia, tá na atenção de querer saber se a pessoa tá tudo bem, aí fazer o básico bem feito, isso vai moldando uma cultura de excelência. Precisa ser o novo Steve Jobs e fundar a Apple. Não, cara, mas você pode ser a sua melhor versão ali, e isso vai moldando, né, o comportamento abaixo, as pessoas vão se inspirando nisso, e a empresa vai vivenciando isso, até criar uma cultura diferente, né, que vocês têm aí. Te contar uma história rápida aqui, só para exemplificar um pouco dessa questão do básico bem feito, como é que isso surpreende as pessoas. Eu, na época que eu ainda atendia, né, como fisioterapeuta lá na Dynamo, tinha meu consultório, hoje eu não atendo mais, mas meu paciente descia, né, esperava ali num lounge que a gente tem, e é um lugar de passagem. E aí, por 2 vezes, 2 pacientes entraram no meu consultório e me perguntaram a mesma coisa. Eles falaram assim, cara, você obriga todo mundo a dar bom dia aqui? Eu falei, não, por quê? Ele falou, cara, todo mundo que passou ali por mim, todo mundo me deu bom dia. Eu falei, não tô acostumado com isso, não. É o básico bem feito. Cara, um bom dia, o que que custa isso? Nada, né? Você recebe de volta normalmente, isso te faz bem. E as pessoas estão abandonando coisas simples, hábitos simples. Então, só para você entender isso enraiza na empresa. Eu não obrigo ninguém a dar bom dia. Só que quando eu chego na empresa, eu vou lá na empresa, eu rodo a empresa, eu dou bom dia para as pessoas, né? Eu faço questão de cumprimentar as pessoas. Hoje é mais corrido, mas às vezes eu entro, por exemplo, vou lá no salão de musculação, eu cumprimento os alunos, eu dou oi. É uma coisa que aí o colaborador olha, o seu liderado olha, e, cara, é exemplo, né? Não adianta eu falar para todo mundo dar bom dia, eu entro de cara fechada, vou lá para minha sala e dane-se todo mundo. Então, se você não liderar pelo exemplo também daquilo que você fala, né? Walk the talk. Tem que fazer aquilo que você fala, né? Rodrigo, sensacional. Caio, tu quer fazer a pergunta aí? Quer que eu faça? Não sei se está com o microfone. Quer engatar ou quer que eu faça aqui? Caio tá aqui do nosso Eu time também. queria fazer a pergunta assim, rapidinho. Na verdade, eu queria saber, ô Rodrigo, primeiro, parabéns pela fala até agora. Tô animado aqui com um monte de dúvida. Eu queria já ir perguntando algumas coisas. Mas eu até mandei no chat aqui. Você falou um pouquinho da jornada de entender tanto o teu time quanto os líderes também, entender de algumas coisas que, sentimento, de transbordar a cultura. Mas antes de você chegar no que era essa energia que transbordava, antes de chegar talvez nesse olhar de liderança que você já tem hoje, de qual que é o papel de cada uma dessas pessoas, quais eram as dores que você via, assim, de problemas ou de sentimento que você tinha dessa galera que foi o start que deu para você pensar, não, pô, a partir de agora eu tenho que realmente trazer alguma coisa para desenvolver esse pessoal. Porque assim, tu começou falando um pouquinho sobre tua visão, né? Assim, como que você se percebeu enquanto precisar desenvolver como um todo, mas eu queria ver um pouquinho da tua visão quanto do time como um todo, dos seus líderes e etc. Quando que você deu esse start de desenvolver essa galera? Boa, Caíto, olha só. Eu vou tentar caracterizar aqui de uma forma metafórica para ver se eu consigo me fazer entender. É como se eu tivesse um time jogando uma partida de futebol e eu colocasse ali, cara, vai lá de lateral direito, vai lá de zagueiro, vai lá de cabeça de área, vai lá de não sei o quê, mas eu não tivesse explicado para eles a função de cada um. Apesar do cara saber o que é um lateral direito, ele está correndo errado. Apesar do cara saber que é um cabeça de área, ele está correndo errado. Ele está correndo sem padrão. Porque não existia uma orientação minha, não existia uma organização, não existia um planejamento nem de cargos e nem de funções direito. Era uma coisa muito, como eu disse, amadora, né? A gente foi colocando as pessoas nos cargos e foi aos poucos ali, cara, espero isso, espero aquilo, faz isso, faz aquilo, mas sem uma organização, sem um padrão tático, né? E aí, quando eu procurei o Nicolas, foi exatamente foi feito exatamente o que eu precisava, que era, peraí, olha só, lateral direito você faz isso, ó, cabeça de área você faz isso. A gente traçou a descrição do que a gente esperava para cada cargo de liderança. A gente fez um treinamento com o time inteiro para passar isso, né? Um alinhamento estratégico, um alinhamento de lideranças. É lógico que a gente ainda está nesse processo de desenvolvimento. A gente precisava também ajustar um pouco o padrão de liderança entre as unidades que a gente tem, porque são 3 unidades, são 3 perfis de liderança alinhados a uma cultura, mas que no dia a dia a gente precisa, né, trazer todo mundo ali para um mesmo padrão ali cultural de liderança.
Então, foi mais ou menos nesse sentido. Eu percebi que realmente a coisa estava bagunçada, estava sem padrão, estava caminhando para uma situação até perigosa. E aí, nesses momentos, é que a gente tem que ter humildade de falar: peraí, preciso de ajuda, deixa eu chamar quem entende. Perfeito, Cara, massa demais, respondido. Rodrigo. Muito bom. Muito bom. Gente, inclusive, aí, Caio, boa pergunta. Mas se alguém tem pergunta, gente, fique à vontade aí de fazer. A ideia de a gente fazer pelo Zoom era justamente isso, tá? A gente ter a oportunidade de trocar figurinhas de uma forma mais próxima, né? Alguém levantou a mão ou foi impressão minha? Nicolas, tem uma pergunta aqui que mandaram para a gente no formulário de inscrição, Claro, que é manda o ver. seguinte: perguntaram, é do Wesley Vasconcelos, nem sei se o Wesley está aí, se estiver aí, quiser inclusive falar. O Wesley está perguntando quais são os desafios de liderar em um ambiente de constante mudança no mercado, né? E aí, independente do ramo, isso daí acontece, como que é essa visão de liderança e como que se preparar para isso também? É ótima pergunta, porque a gente está num mercado realmente muito dinâmico, não só o nosso mercado, mas o mercado de uma forma geral, as coisas estão mudando absurdamente. Eu acho que, assim, as mudanças, elas envolvem mudanças estratégicas, mudanças técnicas, né, novos perfis de negócio, novos modelos de negócio e tal. Eu acho que isso a gente se adapta, a gente olha para o mercado, entende o que o mercado está fazendo, para onde está indo, a gente ajusta a nossa operação, cria novos produtos, a gente, enfim, desenvolve internamente treinamentos específicos para esse tipo de mercado que está vindo. Mas eu acho que o grande lance é você não pode deixar de ter, a nível comportamental, uma liderança alinhada, independente do mercado e da volatilidade que você está vivendo. Então, se existe um comportamento que é alinhado à cultura da empresa, se existem ali, né, os soft skills que a gente espera que os nossos líderes tenham, cara, a gente vai se ajustando ao mercado. Agora, a gente não pode perder esse alinhamento comportamental, porque aí eu acho que fica mais difícil o ajuste em momentos de turbulência ou em momentos de novidades, enfim, que balançam o mercado. Então, na nossa cabeça, na nossa concepção, a gente cada vez mais tem que fortalecer o alinhamento comportamental, né, à nossa cultura empresarial, e para isso a gente gosta muito de estudar inteligência artificial, inteligência artificial. Acabei de vir um treinamento de inteligência artificial, tô com isso na cabeça. De inteligência emocional é um negócio que realmente nos chama muita atenção. Eu acho que nesse mundo que a gente está, onde as pessoas estão emocionalmente muito desequilibradas, né, estão muito frágeis a nível emocional, a gente vê muita crise de ansiedade, a gente vê muita crise enfim, depressão. Eu acho que a inteligência emocional tem um poder enorme de ajudar as pessoas a se acalmarem, se ela tem uma autoconsciência, um autoconhecimento, a autogestão, né, das emoções, se ela sabe se relacionar com a sociedade, se ela entende sobre empatia. Cara, isso é uma parada que ajuda muito. Então, voltando e resumindo a resposta, eu acho que é isso. A gente tem que fortalecer as lideranças a nível emocional para que a gente encontre nos momentos de turbulência a base nesse emocional para que a gente possa tomar as atitudes, as melhores atitudes para continuar no mercado. Ô, Rodrigo, sensacional a sua resposta. E, gente, esse ambiente de mudança ela não tem mais volta, né? Esse é o novo padrão, assim, né? A velocidade só tende a aumentar. Hoje, com certeza, é menos rápido que vai ser amanhã. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Uma coisa que eu acho que vale a pena até complementar nessa conversa, eu vi o Jeff Bezos, da Amazon, ele trouxe uma reflexão que eu achei muito rica. Ele falou o seguinte: hoje em dia, você pode copiar tudo de uma empresa. Você pode copiar o modelo de negócio, você pode copiar a tecnologia que ela tem, né? Não é tão fácil, mas você consegue. Você consegue copiar várias coisas na organização. Uma coisa que você geralmente não consegue copiar é a cultura. A cultura é a única coisa que você não consegue copiar. Se você fazer um paralelo, né, mais assim, macro, não tem como a gente no Brasil copiar a cultura do Japão e o Japão copiar a nossa. Nunca vai acontecer. As pessoas pensam de forma diferente, as pessoas têm crenças diferentes, elas se comportam de forma diferente. Assim como é uma organização. Então, a forma de você sair dessa mudança, de ambiente de mudança, é uma cultura muito forte. E a cultura, sim, ela é viva, ela pode evoluir, mas você tendo uma cultura forte, mantendo isso para que a mudança aconteça. Vai mudar o plano de ação, vai mudar o IA, né? Antes usava tecnologia, vai usar outra agora. Vai mudar o equipamento, né? Antes você puxava ferro de um jeito, hoje pode puxar de outro jeito. Mas a cultura, apesar de ela ser evolutiva, ela tende
a ser a sustentação disso tudo, sabe? Como que a gente lida com a mudança aqui? Como a gente faz aqui dentro, né? Como que a gente reage à mudança? Porque teve uma mudança agora. Teve pandemia há pouco tempo atrás, daqui a pouco vai ter outra coisa, sem dúvida nenhuma, que vai sacudir. Então, você ter a sustentação, a base cultural para passar por isso, eu acho que é chave, complementando tudo que o Rodrigo falou, e concordo muito. Então, é cultura, sabe? E cultura, gente, não é, e aí que eu acho que a Dino é incrível nesse sentido, a cultura não é aquilo bonito que está na parede, a cultura é que as pessoas fazem no dia a dia, tudo que você vivencia, sabe? E aí, Rodrigo, a gente faz alguns trabalhos de cultura, assim, né, liderança e tal, você vê que não é genuíno. Às vezes a gente faz um trabalho, a gente sai de um contexto e fala assim, cara, não é o que o líder realmente acredita. Ele quer falar bonito aqui na parede, mas no fundo não é a forma que ele pensa. E aí eu acho que não tem nem como, né, até explorar um pouco sua visão sobre isso, não tem como você mudar a cultura se a liderança mesmo não muda as cabeças. Até na alta liderança, eu digo mesmo, né? O que você acha sobre isso? Porque não adianta você querer falar bonito que para inglês ver se você genuinamente não acredita nisso, né? O que você acha, assim? Não, eu concordo plenamente com vocês e sempre falei isso dentro da empresa, assim, não adianta a gente vir com um discurso bonito, com, né, frases na parede que a gente não pratica, não só não acredita, como não pratica. Então, amanhã, as pessoas que estão contigo, seu time olha para você e fala, cara, beleza, ele está pedindo isso aqui, ele está falando isso aqui, é muito bonito o discurso, mas, cara, no dia a dia ele não está fazendo isso. No dia a dia ele não está dando o exemplo daquilo que ele quer que a gente faça. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que cultura é exemplo de quem está liderando, é exemplo de quem realmente funda a empresa, quem vem sendo incorporado à empresa e ajuda na disseminação dessa cultura. Mas ela tem que ser honesta, ela tem que ser realmente verdadeira. A gente lá na Dinamo fala muito sobre transparência, né? A gente tem que ser transparente. E transparência envolve várias coisas, envolve a verdade, envolve você ser genuíno, ser você mesmo, ser autêntico, né? Sem dar volta, sem inventar. Porque as pessoas vão perceber, ninguém sustenta uma empresa, pô, a gente está há 14 anos no mercado, né? Se esse discurso nosso fosse um discurso safado, um discurso mercenário, ele já tinha caído por terra, né? Então é lógico que assim, eu falo sempre também, Nicolas, que a gente tem que tomar muito cuidado porque parece muito bonito, né? Parece muito lindo, muito florido, mas, cara, tem os perrengues também, tem os problemas, tem os erros, a gente falha também, muitas vezes o que a gente prega, às vezes a gente dá uma escorregada e você vê que você escorregou, você, opa, peraí, assume que você errou e vambora, faz parte também, a gente é humano, depende do seu momento de vida, depende do momento que você está com a empresa, mas, no geral, é uma luta diária para que você não abandone as suas crenças, os valores, aquilo que você acredita, e mostre para o time que você verdadeiramente acredita naquilo. Rodrigo, sensacional, sensacional. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que teve o insight com a fala do Rodrigo. Depois, se alguém tiver uma outra pergunta, gente, pode fazer, para a gente não passar muito do horário também, que o combinado era até 8h30. Mas dá tempo, Rodrigo, segurar duas perguntinhas aí? Bora, tô por conta. Cara, eu recebi uma pergunta uma vez que eu achei muito interessante e eu queria te perguntar, assim, por sua visão até pessoal. Uma vez eu estava falando sobre ferramentas de motivação, que você pode usar com o time, existem boas ferramentas. Aí um cara levantou a mão e perguntou assim, pô, Nicolas, mas você está falando aí muito da motivação do líder para o liderado. Mas como que o líder se automotiva? O que motiva o líder? O que você entende sobre isso? O cara fez uma pergunta, achei incrível. O que você acha, assim? Porque você tem uma cultura muito incrível, né? Você, o Gemma, todo mundo que está, todos os líderes que estão ali na Dino, e está sempre preocupado, né? Em motivar as pessoas abaixo, engajar as pessoas, dar oportunidade, promover, continuar. Mas como que o líder se motiva? O que você acha? O que você diria assim? O que te motiva, talvez, né? Uma vez eu fiz essa reflexão também, porque à medida que você vai crescendo, né, vai se tornando um líder ali numa empresa que vai crescendo, por incrível que pareça, você vai ficando mais solitário na liderança. É, é uma posição que vai te tornando um pouco mais solitário. E quando você tem liderados e você tem que motivar esses liderados, ok? Você olha para eles e entende o que motiva cada um e você vai partir para aquilo. Mas quando você olha e fala, cara, quem vai me motivar? E não tem ninguém para te motivar, o que eu acho que te motiva é o que faz sentido para você, é o seu propósito. É aquilo que você carrega como algo que você fala, cara,
eu estou aqui só pelo dinheiro. Se for só pelo dinheiro, e tudo bem, tá, Nicolas? Eu não sou contra quem fala, pô, eu estou focado no dinheiro. Só que se é o dinheiro que te motiva e ele chega no final do mês e você vê aquele dinheiro, aquilo vai te motivar a fazer mais, vai te motivar a motivar seus líderes, beleza. Para mim, é o significado da empresa humanizada. Quando eu olho para minha empresa, quando eu fecho um ciclo trimestral como a gente fechou agora, olho o resultado da empresa e falo, pô, que legal, as unidades estão entregando um resultado muito significativo. E, além de tudo, a gente continua sendo uma empresa muito legal, é isso que me motiva. Quando eu olho para os meus colaboradores e, pô, eles estão trocando de carro, eles estão fazendo uma viagem com a família, ou eles estão crescendo profissionalmente, e mesmo largando a gente para poder, né, voar mais alto em outras oportunidades, ok, a gente contribuiu para o crescimento dessa galera. Então, isso é o que me motiva. Eu acho que você tem que achar qual é o seu propósito, qual é a sua, o que faz sentido para você. E aí, você achando isso, isso é o seu motor, é isso que vai te alavancar. Eu tenho esse propósito muito forte, por isso que eu fico muito feliz quando eu posso falar da nossa empresa, quando eu posso contar a nossa história, porque eu acho que se a gente puder, não que a nossa empresa seja, pô, pica das galáxias, não, mas, cara, é uma empresa que tem uma história legal, tem coisas bacanas para inspirar determinadas pessoas e determinadas empresas, e por que não a gente disseminar isso, né? Eu sempre falei, eu quero contar a nossa história para muitas pessoas, mas uma história legal. Eu não quero subir num palco ou abrir num webinar, porque minha empresa é extremamente lucrativa, mas você vai lá dentro, pô, é podre. Aí não adianta, aí não faz sentido, entendeu? Bom demais, Rodrigo. Excelente. Incrível. Ó, gente, bom demais. Ó, o tempo passa rápido aqui, cara. Já temos o nosso horário. Deixa eu só fazer da Maria Eduarda, depois eu vejo se tem mais alguma aqui que a galera quer fazer, para a gente ir fechando. Maria Eduarda, quer perguntar aí na. Quer falar ou quer que eu leia para você? O que você prefere? Eu posso ler direto aqui, né? Quais os limites de uma liderança e até onde um liderado pode exercer a sua postura de liderança sem sobressair seu líder, por exemplo, algo relacionado a isso? Cara, assim, na Dynamo, a gente não tem uma empresa tão hierarquizada no sentido de que o liderado às vezes não possa tomar uma atitude. A gente gosta muito da autonomia, a gente gosta muito de dar autonomia para os nossos colaboradores. A única coisa que a gente reforça é que tem que ser uma autonomia alinhada com a cultura da empresa. Então, é lógico que decisões estratégicas, decisões importantes, decisões que vão criar um impacto importante para a empresa, talvez não possa ser tomado por um liderado num determinado momento. Mas pequenas decisões, decisões pontuais, que ele está ali no front, que ele pode resolver, que ele não precisa falar para o cliente, olha, espera aí que eu vou, isso não é comigo, isso você tem que ver com fulano. Não, se você tem como resolver ali, né, a demanda daquele cliente, por que não? É uma resolução alinhada com a cultura da empresa, então vamos embora. Então, o que a gente fala muito é isso, a gente dá autonomia para os nossos colaboradores, desde que realmente eles tenham um alinhamento cultural importante com a empresa. Não vejo problema nisso. A gente não é uma empresa engessada em processo, a gente não é uma empresa engessada em cargos e funções. É lógico que tem que ter uma organização, é lógico que você tem que ter uma organização que faça com que a empresa funcione, que o seu cliente perceba essa organização, perceba a eficiência, né, que você resolva os problemas dos seus clientes, mas tem situações que você pode sim dar autonomia para o seu time resolver, independente da função dele, da posição dele, sem problema nenhum. Bom demais, hein? Maria Eduarda, contemplada aí, depois comenta no chat o que você falou. Pessoal, alguém quer fazer uma última ou posso fechar aqui? Caio, quer falar? Eu queria fazer uma última pergunta aqui, só para a gente fechar. Primeiro, eu gostei muito do papo aqui, estou bem animado. Depois quero fazer outras perguntas quando passar aqui, eu te mando a mensagem lá. Mas aqui, até dei uma olhadinha, a gente tem gente de todo nível aqui nesse papo, tem galera de RH, tem gente de treinamento e desenvolvimento, tem diretor, tem gerente, tem gente de todo tipo aqui e que está ouvindo, tu contar um pouquinho da tua experiência. E para a gente fechar, assim, pô, se tivesse uma dica que você pudesse dar, assim, para quem está olhando para o time hoje, está sentindo que precisa desenvolver, está vendo pessoas que talvez tem muito potencial, mas está faltando aquela coisinha, né, que a gente nem sabe o que que é. Qual era a dica que talvez o Rodrigo daria se estivesse nessa posição, se estivesse nesse momento agora buscando desenvolver o teu time corpo de liderança ou o teu time para se tornar um líder no futuro? Ô, Caíto, eu vou até vender o peixe desses aí agora. Eu acho assim, cara, você tem que... Se você está no momento em que você precisa... olha para a sua situação, olha para o seu cenário. Você não está conseguindo ver capacidade em você para resolver
um determinado problema, uma determinada situação, cara, peça ajuda. Peça ajuda. Foi o que a gente fez, foi a melhor coisa que a gente fez, porque, como eu falei, a empresa vai crescendo, não tem jeito, cara, você precisa de ajuda, você precisa de pessoas de fora olhando o seu negócio, porque a galera que está de dentro muitas vezes não consegue ter visões do negócio, ter uma visão do negócio, que realmente você acha um caminho ali, uma solução bacana. Então, meu conselho é esse: não tem problema nenhum de você pedir ajuda, não tem problema nenhum de você contratar uma consultoria, contratar um treinamento, pegar alguém que entenda do negócio para te ajudar a fazer. A gente é meio que quer ser super-herói, né? E tem muita gente que às vezes acha que pedir ajuda é demonstração de fraqueza. Não, de maneira nenhuma. Você tem que ter a humildade de saber que você tem limite e você tem suas fraquezas, e você vai chamar pessoas para te ajudar a suprir essas fraquezas. Então, é muito simples para mim isso na minha cabeça. Foi assim que a gente se desenvolveu ao longo desses anos, pedindo muita ajuda. A gente contrata muita consultoria, muito treinamento, chama muitas pessoas para nos ajudarem, porque é isso, a gente tem limitação e tudo bem, vamos embora. Massa demais. Era demais, cara. Obrigado. Maravilha, hein? Coisa boa. Ó, dicas final para a gente fechar aqui, então. Cara, uma pessoa que quer ser um líder melhor, por onde começar? Só para fechar aqui, então. Eu acho que a primeira coisa é autoconhecimento, cara. Você tem que ter autoconhecimento. Quem é você? Até para você saber que tipo de líder você é. Então, é o seu autoconhecimento e alinhamento cultural com a empresa. Não adianta também você ser líder de uma empresa que tem uma cultura diferente da sua, que não faz sentido para você. Fantástico. Bom demais. Gente, excelente, hein? Um ótimo bate-papo. Rodrigo, muito, muito obrigado por, né, aceitar o nosso convite. A gente convidou, a gente já tinha certeza que ia ser bom, basicamente, porque é genuíno. Então, parabéns por tudo que vocês estão construindo. Obrigado pela presença. André, você quer falar alguma coisa aí para fechar? Tava no mudo aqui. Só deixar os nossos contatos aqui mesmo, tá? Caso vocês queiram aí tirar alguma dúvida, mandar no privado pra gente. Tem aqui o nosso WhatsApp, nosso e-mail, o site do IEP também. E as redes sociais, tá? @IEP Educacão, quiserem mandar por lá também. LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade. Nosso YouTube, a gente está postando sempre materiais bem legais, tá aí atualizados, sobre liderança principalmente também. Então, só esse recadinho mesmo. Diego, fica à vontade. Pessoal, só para finalizar, uma coisa que aqui no app a gente gosta muito é de saber a opinião de todo mundo. Então a gente vai só rodar uma perguntinha rápida do que vocês acharam do papo. Vocês têm algum feedback pra gente aí? Tudo bem? Vai ser aqui mesmo no Zoom, para não ter dificuldade alguma. Só me falem quando a gente mandar. E a gente agradece aqui. Nicolas, pode encerrar aí pra gente. Da minha parte era isso. Pô, não, é só isso, gente. Obrigado por quem está aqui, quem está participando aqui agora, pelas interações no chat. Vai ter muita gente aí, provavelmente, que vai ver outro dia, que não esteve aqui presente hoje. Mas obrigado pela presença. E, Rodrigo, parabéns, cara. Parabéns pela jornada. E continue assim. Acho que o céu é o limite aí para Dino. Valeu, Nicolas. Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa história. E estou aí. Para o que vocês precisarem, podem contar comigo também. Boa. Pessoal, um abraço. Né? Nós vamos enviar a gravação para todo mundo aí que se inscreveu a partir de amanhã. E a gente se fala. Boa noite para todo mundo. Então, Valeu. galera, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tchau, pessoal. Boa noite.